sobre isso e pedi para que as pessoas enviassem respostas, explicações sobre esse trecho. Eu peguei explicações maravilhosas. Algumas delas pareceram respostas do ChatGPT, eu tô de olho em vocês. E algumas delas de fato foram muito criativas. Você conhece alguém aí que acha que filosofia é algo bobo, filosofia de vida e tal? Manda esse vídeo pra pessoa, porque eu acho que ela vai se surpreender. Ele procede do real. O possível procede do real. Ele não tá antes, ele tá depois. Então, uma resposta absolutamente perfeita. Olha que interessante. Isso muda tudo. Henri Bergson é certamente um dos pensadores mais instigantes para mim, embora ele tenha ficado famoso com questões bonitas sobre a vida, porque ele faz muitas analogias quase poéticas sobre as coisas da vida. Ele também é um pensador sobre a epistemologia extremamente complexo. Eu compararia o nível de Bergson com, por exemplo, Deleuze ou Heidegger. Por mais incrível que pareça, Heidegger é famoso pela sua complexidade. Mas Henri Bergson fala de assuntos bastante complexos e eu separo um específico que é muito importante do seu pensamento para a gente discutir hoje, que é o conceito de duração para ele. O que é duração para Bergson e por que duração para ele é diferente do que é para a maioria das pessoas, ou como isso impacta a própria ciência, ou a nossa forma de saber sobre as coisas, enfim, em resumo, a epistemologia. Mas não desiste do vídeo, a ideia é ser uma conversa mais tranquila, mas de qualquer forma tem mais complexidade, porque Bergson é complexo. Você conhece alguém aí que acha que filosofia é algo bobo, filosofia de vida e tal? Manda esse vídeo pra pessoa, porque eu acho que ela vai se surpreender. Bom, a gente começa pelo primeiro ponto de que para Bergson nada é estase, tudo é movimento. E você já deve ter ouvido isso antes, provavelmente na fala de Heráclito, o Pantarei, em grego, que significa tudo flui. A visão de que não se desce o mesmo rio duas vezes. Essa perspectiva heraclítica sobre o mundo, sobre o universo, foi bastante controversa. Ele era famoso, inclusive, ficou famoso como o que cria guerras, recebendo inclusive o título de polêmico. Ser polêmico em grego significa criar guerras. E muito dessa polêmica ainda reside no pensamento de Bergson. Lá para Heráclito, quando ele diz que não se desce o mesmo rio duas vezes, a questão mais importante para a compreensão da natureza do universo era estudar o fluxo dessas partículas em composição de matérias físicas diferentes. Então a mesma partícula que pode estar agora no corpo de uma pessoa, compondo o corpo dela, em algumas décadas pode fazer parte da composição de um corpo vegetal. É o mesmo átomo que está na pedra, é o mesmo átomo que já esteve num cometa, é o mesmo átomo que está na explosão do Big Bang. Então o grande lance das partículas não é só separar o universo em pequenas partes. Não só o fracionamento, e não só do fracionamento a gente vai extrair uma forma de conhecimento que nos permita compreender como o universo funciona, mas do fluxo. Claro, Heráclito faz isso em um momento muito anterior, não foi completamente compreendido porque não existia ciência, nem a forma de saber, nem os saberes que sabemos hoje em dia. Mas registre que nasce aí a importância sobre a fluidez das coisas. Bom, segundo passo seria Zenão. Henri Bergson cita também Zenão, em Memória e Vida, que é um conjunto de textos escolhidos por Deleuze, e ele cita como uma crítica. Por quê? Tudo bem, a gente chegou até o ponto em que a gente fala o fluxo é mais importante para entender o todo do que só suas partículas. Só que o fluxo se apresenta também como uma ilusão, e a gente cai nessa segunda ilusão. A ilusão de Zenão. Você deve lembrar dos paradoxos de Zenão. Paradoxos de Zenão são brincadeiras lógicas que ele fazia para provocar as pessoas da época. Ele fazia realmente com fins de humor, ao que se tem documentado hoje em dia. Ele não acreditava que isso fosse verdade, mas ele fazia como fins de humor e para encantar plateias com brincadeiras lógicas. Uma delas é a famosa flecha. Se eu pegar o tempo que a flecha demora para chegar no alvo e subdividir esse tempo, eu tenho diversos estágios no meio. Cada um desses microestágios, se eu chegasse no menor estágio possível de tempo, muito menos que 1/1000 de segundo, e esse não era um conceito que existia, no estágio infinitamente menor, a flecha estaria parada. Então o movimento entre a flecha sair do arco e chegar no alvo é uma sucessão de infinitos parados. Então como ela chega no alvo? Se ela está parada em infinitos instantes. Deriva daí o conceito que nós temos hoje em dia sobre tempo, que Bergson vai contra. A ideia de que o tempo é a sensação que a gente tem, e também como a ciência, de certa forma, trabalha, a civilização trabalha dessa forma desde o iluminismo, que o tempo seja uma sucessão de instantes parados. Daí a flecha do tempo, a ideia da seta do tempo, a direção do tempo, direcionalidade, a subdivisão do tempo, e que ele seja feito de instantâneos parados, são ilusões que Bergson vai completamente contra. Daí entra o conceito de duração para Bergson, mas
O que é isso? Bergson investiga nas ciências naturais, na física do seu tempo, e aqui a gente está falando do comecinho do século XX, um problema seminal, fundamental no conceito de tempo. E que para ele esse problema invade áreas importantes do conhecimento, como a biologia do começo do século passado, mas também a química, a física, todas as indústrias, o nosso modelo capitalista, tudo é permeado pelo conceito de tempo, como uma sucessão de instantâneos, um conceito errado. É daí que ele faz seu trabalho focando na evolução criadora, por exemplo, uma revisão da temporalidade darwiniana, que para Darwin ainda existia essa sensação de que o tempo fosse uma sucessão de instantâneos. E que pensar no tempo e entender a história como uma sucessão de momentos instantâneos faz com que disso derive uma imensidade de erros lógicos. E aqui a gente entra na questão do erro do possível, que Bergson chama de o falso problema do possível. E eu vou abordar esse tema a partir de respostas que eu recebi. Eu mandei nos stories uma pergunta, um trecho do livro que ele aborda sobre isso, e pedi para que as pessoas enviassem respostas, explicações sobre esse trecho. Eu peguei explicações maravilhosas. Algumas delas pareceram respostas do ChatGPT, eu tô de olho em vocês. E algumas delas de fato foram muito criativas. E se aprofundaram de fato no tema, eu fiquei surpreso. Então eu agradeço a participação de vocês e eu vou fazer cada vez mais disso, tá? Bom, vamos à questão. O falso problema do possível. O que é isso para Bergson? Lembra que a gente falou que o tempo é compreendido na nossa sociedade, na nossa ciência, na nossa epistemologia, na nossa forma de conceber as coisas como uma sucessão de instantâneos. Por quê? Porque é assim que funciona o cinema. A indústria audiovisual é uma analogia desse conceito. Afinal de contas, para o filme, desde Edward Muybridge, que fazia aquelas experimentações com sucessões de fotos e descobriu que era possível fazer filmes em movimento se a gente passasse essas fotos muito rapidamente, gerando então essa impressão de movimento, é automaticamente derivado e associável na mente comum do ser humano comum, que a realidade das coisas também derive disso. Que o tempo, a história, enfim, o universo se articule em movimento como uma sucessão de parados em sequência. Por isso eu posso registrar um instante numa foto. Então essa analogia fica muito profundamente enraizada na forma como a gente entende as coisas. Mas para Bergson isso é um grande erro, porque isso faz com que a gente entenda o que é possível como resultado da combinação do estágio anterior, concebendo o universo, todas as coisas, incluindo a evolução, tá? A teoria da evolução de Darwin, como uma sucessão linear de estágios, faz com que a possibilidade do próximo estágio esteja inerentemente enraizada nos estágios anteriores. Ora, o que é uma possibilidade? Uma possibilidade é uma saída de uma combinação específica de elementos anteriores. Eu tenho tudo que foi dado na história até agora, entre todos os estágios anteriores. De todos esses instantâneos eu tenho variações. Dessas variações eu extraio a próxima variação provável. Essa próxima variação provável configura uma contingência, uma condição que se põe por combinação lógica. Então a gente diz que o estado do mundo atual é a contingência e que o que a gente tem representa necessariamente um resultado lógico daquilo tudo que já aconteceu. E Bergson diz que não. Bergson diz que a possibilidade não pode ser buscada olhando para trás. Ela deve ser buscada olhando para frente. Olha que interessante. Isso muda tudo. Ele diz que esse pensamento na raiz da ciência faz com que a gente fique com um cone inverso. Na verdade, cada passo que a gente dá, a gente afunila cada vez mais. Porque de todas as possibilidades que eu tenho originalmente, uma condição ainda mais restrita vai acontecer como resultado. Quando ele diz que não, na natureza é o contrário, a natureza tem uma evolução criativa. Primeiro que não se dá passos, a ideia de passos é uma ilusão, então a gente não tem estágios específicos. A gente tem um fluxo contínuo e nesse fluxo contínuo a gente tem uma abertura, o cone está aberto. Que cada momento que a gente trafegaria para frente, a gente encontraria mais possibilidades. Porque é um absurdo esperar que o universo tenha alguma obrigação lógica de realizar o próximo estágio, o resultado de uma combinação dos estágios anteriores. Algo novo sempre aparece. Essa é a visão de Bergson, que é uma visão fantástica. Por isso esse é o falso problema do possível, que ele diz que o possível como o próximo estágio é uma falsidade, que o próximo estágio nunca está restrito ao possível lógico, aquilo que a gente consegue conceber logicamente como possível. E aí ele diz que o possível é o real acrescido de um fato novo, que é a observação consciente e o descarte daquilo que já aconteceu. O que ele quer dizer com isso? Bom, lancei essa pergunta e recebi algumas respostas. A primeira resposta que eu separei aqui é de uma pessoa chamada Theodor Fuchs, eu acho que se fala assim, espero que não seja pegadinha dos nomes, tá? Ele diz que dizer que o possível não precede o real, e aqui o real é o realizado, tá?
que o possível não precede esse realizado seria admitir que a conceituação que fazemos de possível somente pode ser entendida a partir do real. E aí, sobre esse ponto específico que o Theodor Fuchs coloca, é o contrário. Porque Bergson, na verdade, diz que de fato o possível não precede o real. Ele procede do real. O possível procede do real. Ele não está antes, ele está depois. Que achar que o possível precede o real, o possível está lá para trás e isso daqui é uma realização do possível, é uma ilusão nossa, ele chama de ilusão. E aí o Theodor continua dizendo que Bergson argumenta assim que o possível é uma projeção da mente humana. Maravilha. Como uma imagem sobre a realidade concreta. É se convencer, e ele coloca insanamente, que aquilo que pode ser existe antes do que aquilo que é. E aqui está perfeito, a colocação perfeita. Mas aí o Theodor completa dizendo, quando na verdade só é epistemicamente válido afirmar que algo pode ser quando algo assume em ato a potencialidade projetada. Que só faz sentido se for uma crítica, porque é exatamente assim que a ciência atual pensa. Porque, novamente, isso só significa que a potencialidade é aquilo que está inscrito na realidade. Recebi também a resposta da Celina Bartalotti, que diz o seguinte: entendo que o trecho fala da ideia de que, primeiro, o futuro não existe concretamente, portanto é sempre uma possibilidade. E na possibilidade cabe praticamente tudo. Olha que colocação perfeita, ela conseguiu sintetizar isso daqui, a Celina Bartalotti. Porque esse é o ponto, o futuro não existe concretamente. Ele não pode estar inscrito como limitação do que foi antes. Ele tem que ser abertura e não fechamento. E daí ela termina falando o seguinte, por outro lado, o que conseguimos pensar como possibilidade não consegue se desgarrar da vida passada e presente. Portanto, tem aí um limite. E é uma perfeita crítica que inclusive tem relação com o que Bergson fala, porque em termos do que nós conseguimos pensar como possibilidade, não a possibilidade de fato, mas o que a gente consegue pensar, conceber como possível, está fundamentalmente galgado naquilo que é o passado ou o presente, como condição lógica. Daí a eterna batalha de Bergson. Mas fica aí, a Celina Bartalotti mandou muito bem. E aí eu recebi também de uma pessoa chamada Theo Fabre de Mello, também, espero que não seja pegadinha, que diz o seguinte: constantemente ignoramos o fato de que projetamos experiências passadas em possíveis acontecimentos futuros. Como consequência, criamos um futuro ilusório por estarmos enxergando, na verdade, uma miragem do presente, utilizando uma experiência passada. Então o futuro, todas as suas possibilidades irrestritas, imensas, incomensuráveis, maiores do que a humanidade, fica completamente restrito àquilo que a humanidade conseguiu mapear do passado. Perfeito. Entretanto, ele diz, agimos como se essa ilusão fosse real, fazendo o possível complementar o real, em um ciclo contínuo de criação e percepção. Uma frase linda, inclusive, Theo Fabre de Mello mandou essa contribuição, maravilhosa. Inclusive, o próprio Bergson fala que é uma miragem contínua do porvir no hoje. Uma miragem contínua daquilo que está por vir no hoje. O que faz com que a gente já projete as possibilidades que estão vistas agora no futuro, ao invés de abrir ele a novidades. E é nisso que consiste a ilusão. A Bergson deixa muito enfaticamente que o futuro esteja preso às possibilidades que o ser humano mapeou sobre o agora e sobre o passado. Então, uma resposta absolutamente perfeita de Theo Fabre de Mello conseguiu sintetizar muito bem. Para finalizar, vale lembrar que Bergson ressalta que esse tipo de previsão lógica do futuro como possibilidade cabe unicamente em sistemas fechados. Na filosofia analítica ou na matemática mesmo, como sistema matemático, é absolutamente possível derivar resultados através de condições anteriores, e tão somente elas. Porque em sistemas fechados nada novo aparece. Cada novo sistema é necessariamente uma redução. E aí, falando sobre se algo novo realmente aparece, eu me lembro do diagrama de Penrose, Roger Penrose, que inclusive ganhou o Nobel de Física, porque ele fez um diagrama que explicaria como funciona os buracos negros e os multiversos. E curiosamente ele descreve de forma visual a nossa existência no universo em um diagrama que parece um cone aberto. A partir do ponto que você está no espaço-tempo, todo passo adiante abre 2 possibilidades novas, e 4 possibilidades novas, e 8 possibilidades novas, e assim sucessivamente. Do estágio atual no tempo em que a gente se encontra, todas as possibilidades estão mapeadas na frente, como um cone que se abre. Pesquisem aí, é muito interessante. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, deixe aí seus comentários e compartilhe. Apoie o canal, eu agradeço de coração todo o apoio de vocês e até a próxima.